Olha para alguém perto de você e diga assim: que bom que você veio. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 28 e o versículo 29. Livro do profeta Joel. Abra aí, você que trouxe sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do derramamento do Espírito Santo. Uau! Eu amo esse tema, eu amo essa realidade, eu amo a obra de Cristo, eu amo sua palavra, e existem promessas na Bíblia extraordinárias, amém? Uma das maiores promessas que a Bíblia nos tem para nós é sobre a salvação. Essa é a maior promessa de todas, a salvação do pecador, a salvação do homem. Eu não tenho como aqui colocar um grau de importância ou relevância dentro das promessas, mas depois da salvação e da vida eterna, esta é uma promessa que ela, se fosse ocupar um lugar de destaque dentro do meu coração, ela ocuparia com toda certeza, amém? A obra do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Vamos juntos. Joel 2, 28 ou 29 diz assim: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Cadê os profetas da minha geração? Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Amém? Pode fechar sua Bíblia e vamos meditar no que Deus quer falar aqui essa noite. Joel, ele profetizou cerca de 400 anos antes de Cristo, muito provável após o exílio babilônico. O povo de Israel havia sido levado cativo pela Babilônia e agora estava retornando, e é muito provável, segundo os estudiosos da Bíblia, que nesse período do retorno do exílio da Babilônia, ali então surge o profeta Joel, um homem de Deus com uma mensagem do céu para aquele tempo. Então, quando nós dividimos a Bíblia para estudar, para melhor compreensão, você vai ver que existe duas classes de profetas dentro da Bíblia. Uma questão de organização. Existem os profetas maiores e existem os profetas menores. E Joel, ele está dentro desta divisão dos profetas menores. Não porque sua profecia fosse menor ou de menor significado ou menor importância do que os demais, não. Essa divisão ela é feita em função do volume de escritos que cada profeta havia deixado. Se você olhar o profeta Isaías, por exemplo, ele é um dos profetas maiores, porque o volume literário, o volume de escrituras que ele deixou é muito maior do que Joel. Os capítulos registrados por Joel dentro do seu livro são apenas 3, mas isso não significa que aquilo que ele profetizou, que ele declarou, não tivesse importância. Pelo contrário, toda a profecia de cada homem e mulher de Deus da Bíblia é importante. Então Joel, dentro dos seus 3 capítulos bíblicos, ele vai tratar sobre alguns temas. O primeiro tema é sobre o arrependimento. Ele começa a falar sobre o povo se voltar ainda mais para Deus em arrependimento. No capítulo 2, ele vai tratar a respeito da restauração que Deus tinha para eles e também sobre as bênçãos que Deus tinha para os seus filhos. Mas também Joel, ele vai tratar sobre um tema, e sobre esse nós vamos falar um pouquinho mais essa noite.
Joel também ele profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos. Em que tempo nós estamos vivendo? Em que tempo nós estamos vivendo? Nos últimos dias. E sua profecia sobre o derramamento do Espírito inicia o cumprimento depois que Cristo veio para a terra. Depois que Cristo ali, o Verbo que estava com Deus, se encarnou e viveu entre nós e habitou entre nós. Então, após a missão de Jesus, após a sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, ou seja, o seu retorno para junto do Pai, ali então começa o cumprimento da profecia de Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Outrora, o Espírito Santo ele era destinado apenas a algumas classes de pessoas: profetas, reis e sacerdotes. O restante da humanidade ele não recebia do Espírito Santo de Deus. Mas depois do cumprimento desta profecia, ali nos dias do Pentecostes, todos nós temos direitos a receber o Espírito Santo do Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Jesus? Então essa profecia inicia o seu cumprimento. Por que inicia? Porque ela não se completou na totalidade. Todos os dias há pessoas que elas estão recebendo o enchimento do Espírito. Amém? Há pessoas que estão nascendo de novo e elas estão sendo batizadas pelo Espírito Santo. Ali se iniciou o cumprimento, mas todos os dias ela está se cumprindo. A Bíblia vai dizer que era a festa do Pentecostes, 50 dias após a comemoração da Páscoa, e nós sabemos que na Páscoa Jesus ele é crucificado. Foi justamente ali, a última Páscoa que Jesus celebrou, aonde ele instituiu a ceia. Passados 50 dias havia outra festa, e as festas bíblicas todo o povo precisava comemorar. Eram 3 festas que o povo tinha que estar diante de Deus: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do tabernáculo. O Pentecostes, para o povo judeu, naquele tempo, simbolizava a festa das colheitas. Deus estava abençoando as colheitas, Deus estava trazendo a chuva. Então eles, para adorar e celebrar as colheitas que Deus estava dando, olha para mim, Deus havia instituído a festa do Pentecostes. Esse era o significado no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o significado da festa Pentecostes é o derramamento do Espírito de Deus. E ali então estava uma grande multidão de judeus reunidos, justamente para celebrar a festa do Pentecostes. E nesse momento ali aconteceu algo extraordinário. A Bíblia vai dizer que eles estavam todos reunidos, esperando o cumprimento de uma profecia. E Lucas ele escreve no capítulo 24, versículo 29, ele vai dizer: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mas não é só Lucas que escreve essa promessa, essa profecia, esse cumprimento. Nós também vemos as próprias palavras de Jesus Cristo, dentro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus vai dizer assim, antes de voltar ao Pai, ele olha para os seus discípulos, ele olha para aqueles que estavam andando com eles, e ele revela algo extraordinário, que estava ligado à profecia de Joel. Ele vai dizer: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então esses episódios eles foram registrados,
O primeiro episódio que nós lemos no Evangelho de Lucas, mas também no livro de Atos. Lucas, ele não era um apóstolo. Lucas, que registra isto no Evangelho de Lucas, ele era um médico, mas ele era um médico cristão, um médico que havia se convertido a Cristo e aos seus ensinos. E Lucas, além de escrever o Evangelho de Lucas, ele também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Ele era discípulo de Paulo, e quando ele vai escrever o livro de Lucas, o seu Evangelho, que leva o nome dele, ele se aplica a contar os feitos e a história de Jesus de uma maneira cronológica, ou seja, em ordem de acontecimento. Então, um homem extremamente importante também, que nos deixa relatos muito importantes, e não só escreve o livro do Evangelho de Lucas, mas também escreve a história da igreja. O livro de Atos relata os feitos da igreja, o nascimento da igreja, e aqui então ele vai relatar justamente como se deu esse grande e extraordinário acontecimento. Quando você vai para o livro de Atos, e você abre lá, o capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 1, eu preciso ler esse texto com a igreja. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver a narrativa de Lucas sobre aquilo que havia acontecido no meio do povo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam no templo, aguardando o cumprimento da promessa. Não havia ainda acontecido esta promessa do derramamento do Espírito, mas eles acreditaram de todo o coração que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você acredita nas promessas de Deus? Você acredita no que Deus já falou? Você acredita nas profecias bíblicas? Você acredita naquilo que profetas de Deus verdadeiros já liberaram sobre você? Deixa eu abrir um parêntese aqui, nunca duvide, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, porque tudo aquilo que o Senhor registrou na sua palavra vai acontecer. Havia se passado 400 anos, pastor Ricardo, quando Joel havia liberado essa escritura. 400 anos depois, ali se inicia o cumprimento dessa profecia. E aqui eu abro outro parêntese. Às vezes nós temos o hábito de olhar para os profetas de Deus, para aqueles que estão liberando uma palavra, e nós queremos que aquela profecia ela se estabeleça no mesmo dia, na mesma semana ou no outro mês. Mas se nós olharmos para a profecia de Joel, demorou 400 anos para acontecer, não aconteceu nos dias dele. Então não julgue, querido, quando Deus está usando alguém para liberar uma palavra sobre uma igreja, sobre uma cidade, sobre uma nação, e você não vê o cumprimento daquela profecia nos dias deles. Às vezes a profecia vai acontecer daqui uns anos, mas se é de Deus de fato, ela vai se estabelecer. Vai acontecer. Talvez nos dias de Joel, muitos olharam para ele e zombaram. Não aconteceu, assim como zombaram de Noé, enquanto ele estava construindo a arca do Senhor, debaixo de uma direção, debaixo de uma ordem dos céus. O povo olhava, zombava, escarnecia de Noé, mas nos dias que Noé completou a arca, a chuva veio, o dilúvio aconteceu. O que Noé estava profetizando aconteceu, e o povo então ficou estarrecido. E não foi diferente aqueles dias, quando o cumprimento da descida, do derramar do Espírito veio. Muitos que lá estavam, você vai ver, porque nós vamos ler o texto, não compreenderam, ficaram atônitos, sem entender o que estava acontecendo. Vamos seguir o texto. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando Jesus Cristo ele foi se batizar,
Quem batizou Jesus? João Batista, o seu primo, aquele que estava preparando o caminho da chegada do Messias, sim ou não? Deus havia dado um sinal para João Batista: aquele que você vir o meu espírito descer sobre ele em forma corpórea de pomba, esse é o Messias, esse é aquele que vem em meu nome, esse é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e poder. Deus permite aquele sinal visível diante dos olhos de João, para ele ver quem era o Messias. Agora aqui no dia do Pentecostes, Deus permite aquele povo que ele estava reunido no cenáculo, no templo, 120 pessoas aproximadamente, eles ouviram o som de um vento, forte e impetuoso, mas eles também viram algo descer sobre eles, parecido com línguas repartidas, como que de fogo, e aquelas línguas começaram a pousar sobre cada um deles, em selos do Espírito Santo. A profecia estava se cumprindo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia. Alguns foram batizados pelo Espírito Santo? Só os apóstolos? Não, a minha e a sua Bíblia diz que todos os que estavam ali foram batizados, foram cheios pelo Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios, todos receberam a promessa. Não foi 12 homens apenas, mas todos que ali estavam receberam desse Espírito Santo prometido por Deus, por Jesus e pelo profeta Joel, e foram cheios do Espírito, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia. Imagina uma casa como essa, 120 pessoas, e todas foram no mesmo momento sendo cheias do Espírito Santo e começar a profetizar e orar em línguas. O que acontece? Um grande alvoroço, um grande barulho, não é verdade? Imagina lá, eles recebendo o Espírito Santo, e abrindo as suas bocas e começando a profetizar, a declarar as maravilhas de Deus. Era isso que estava acontecendo, eles estavam declarando as maravilhas de Deus. Imagina o barulho que aconteceu. E quando tem um barulho, geralmente as pessoas que estão próximas, elas vão fazer o quê? Vão correr para assistir, vão correr para ver aquela realidade. Era 9 da manhã, quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essa língua aqui que eles receberam inicialmente, era a língua para os incrédulos. O que é isso? Havia homens e mulheres judeus espalhados por várias nações, que estavam ali adorando ao Senhor, estavam ali celebrando aquela festa, e falavam em várias etnias, em várias linguagens. Naquele momento eles entendiam perfeitamente, na língua nativa deles, o que aqueles homens estavam falando. Deixa eu trazer um entendimento para você. É como se nós tivéssemos aqui no meio um americano, nós tivéssemos alguém aqui polonês, escocês, francês, que falasse em outras línguas, e o Espírito Santo viesse sobre nós, e nós começássemos a profetizar e declarar as maravilhas de Deus, na linguagem daqueles homens, e eles começaram a olhar assim: meu Deus, esse camarada nem é da minha tribo, nem é da minha origem, nem sabe falar minha língua, mas ele está falando e eu estou compreendendo tudo na minha linguagem natural. E aquilo foi um alvoroço. E aqueles homens que ouviram, naquele momento, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo o som,
Ajuntou-se uma grande multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua, atônitos e maravilhados. Eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes do Líbano próximas a Cirene. Olha aí quanta gente, de quanta tribo diferente, quanta linguagem diferente. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: olha aí o povo sem entendimento. Quando começa a ver algo que está acontecendo e não sabe o que é, eles começam a zombar. Zombar, não é verdade? Zombaram. E diziam: eles beberam vinho. Em outras palavras, eles estavam chamando aqueles homens de bêbados. De bêbados. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como você supõe, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Aleluia. Pedro se levanta com os 11 e abertamente ele começa a revelar o que estava acontecido. Ele levanta a voz e ele começa a explicar para eles: irmãos, varões, nós não estamos bêbados, são 11 horas da manhã, mas o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa que foi liberada pelo profeta Joel. E Pedro, ele toma a palavra, querido, e ele começa a declarar sobre aqueles homens, a respeito da vida, da morte, da ressurreição e ascensão de Cristo. Em poucas palavras, Pedro vai dizer para eles o cumprimento daquilo que estava acontecendo, e ele insere Jesus naquele contexto. E Pedro vai usar palavras dos profetas, e vai usar também falas do próprio Davi, para estar ali mostrando para eles que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, e que eles haviam crucificado o Senhor. Quando aqueles homens ouviram esta realidade, eles ficaram com medo. O coração deles ficou aflitos, e eles perguntaram para Pedro e para os demais irmãos: e agora? O que nós vamos fazer? Vocês estão aí recebendo essa promessa, nós estamos aqui a observar. Nós que não tínhamos entendimento, crucificamos a Cristo, mas agora o nosso entendimento foi aberto, nós estamos compreendendo que Jesus é o Senhor, e eles queriam também aquela realidade. E eles olharam para Pedro e para os demais e falaram: e agora o que a gente faz? E agora o que nós faremos? Isso está em Atos 2, 37 ao 39. Pedro respondeu: arrependam-se, arrependam-se, cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Que extraordinária a explicação de Pedro. Pedro disse para eles: vocês querem essa realidade? Vocês querem esse enchimento? Vocês querem essa promessa? Ela é para vocês, ela é para todos, mas primeiro vocês terão que se arrepender dos pecados e se batizar nas águas em nome de Jesus, para que os pecados de vocês sejam remidos.
como um confessar público que vocês são errantes, são pecadores, mas agora compreenderam que Cristo é o Senhor e a obra dele. E depois que vocês se batizarem, vocês receberão também o dom do Espírito Santo. Aleluia! Que promessa extraordinária. Deus, Ele quer entregar para quem o Espírito Santo? E você não está aqui, vou pregar lá em Porto Alegre essa mensagem. Para quem o Senhor quer entregar o Espírito Santo? Para todos aqueles que creem no seu nome, para todos aqueles que o confessam, para todos aqueles que entenderam a obra do Senhor, a obra de Cristo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Não tem como ser um cristão de fato, não tem como você ser convencido dos teus pecados sem a obra do Espírito Santo. Não tem como nós sermos testemunhas eficazes de Jesus nessa terra sem sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, e antes de receber o revestimento do poder de Deus, antes de receber de fato essa promessa, o que Pedro fez? Muitas coisas boas. Foi um homem ousado. Às vezes a gente só quer criticar Pedro, mas teve um momento na vida dele que ele negou ao Senhor por medo da morte. Pedro era humano, gente, e ele temeu ser morto, e ele nega Cristo. E Cristo já sabia disso, e Cristo não o condenou, Cristo não o tirou da equipe, não. O Senhor sabia quem seria Pedro, o Senhor sabia o que aconteceria com Pedro. Ei, se você já negou alguma vez o Senhor, se você já fez algo que entristeceu o Senhor, não deixa o diabo te aprisionar, não deixa o diabo te acusar. Deus já sabia que você faria aquilo, mas Ele sabe aonde você vai chegar, se você seguir andando com Ele. Ele sabe do teu potencial, Ele sabe quem você é. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, na primeira pregação, ousadamente ele prega, ele fala a respeito do Evangelho, ele fala a respeito de Cristo, e a Bíblia vai dizer que 3.500 almas aproximadamente se convertem a Jesus. Uau! Olha aí, Pedro anunciando o Evangelho, não mais com meras palavras, mas revestido do poder de Deus. Uau! Ao ponto do próprio livro de Atos, na sequência, relatar os feitos que esse homem começou a fazer, as maravilhas que seguiam ele, ao ponto das pessoas que não conseguiam conversar, não conseguiam receber a oração de Pedro, levar as suas roupas, as roupas dos doentes, para que, se possível, colocar próximo a ele, e a sombra de Pedro se projetasse sobre ela, sobre aquelas roupas. Eu e você, para que a gente possa ser testemunho vivo do Senhor nessa terra, para que a gente possa vencer o pecado, a força da carne, a força do pecado, eu e você precisamos do amigo Espírito Santo. Nós precisamos dele. A excelência de Deus dentro de vasos de barro. Quando o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós, uma alegria extraordinária, ela brota do nosso coração. Você sabe quando Ele está presente, você sabe quando Ele ressuscitou o teu espírito, você sabe quando você nasceu de novo. A voz de Deus agora começa a se tornar mais perceptível a você. Talvez outrora, antes do novo nascimento, você não ouvia Deus, mas agora, depois que o Espírito Santo está habitando dentro de você, a comunhão foi restaurada com Deus. Assim como Deus visitava os seus filhos no jardim do Éden, Deus agora está morando aonde? Uau, uau!
dentro de nós. E assim como o Senhor, Ele descia para ter comunhão com Adão e Eva, Deus está aqui, pronto para ter comunhão com quem? Com quem? Comigo e com você. Dentro do nosso quarto, não importa o lugar onde nós estivermos, Ele vai estar ali. E se você permitir, e se você desejar ser guiado pelo Espírito, ouvir a voz dEle, meu irmão, você viverá coisas extraordinárias sobre essa terra. Nós precisamos do Espírito Santo para viver em novidade de vida, para ter comunhão com Deus. É o Espírito Santo que vai nos revelar a Cristo e a palavra. Há quantas pessoas que elas conhecem a Bíblia, estudaram a Bíblia, são teólogos formados, dão aula de teologia, mas elas ainda não tiveram um encontro com Deus. Por quê? Se elas sabem de cor toda a Bíblia, dão aula de Bíblia, mas dentro delas não existe ainda, não habita ainda o Senhor Espírito Santo, que revela quem é Cristo, que revela a palavra, que revela as Escrituras, que revela quem nós somos, e nos ajuda agora a viver em novidade de vida, a vencer o pecado e andar em santidade. Não tem como andar em santidade sozinho, não tem como vencer o pecado sozinho. É por isso que o Senhor disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu quero vir e eu quero habitar dentro de vocês. Quem está habitando aí dentro de nós? Dentro de mim, dentro de você? Quem está habitando aí? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Vou abrir um parêntese aqui. Biblicamente falando, nos dias de Jesus, muitas pessoas, elas estavam sendo casa e morada de quem? De espíritos malignos, naqueles dias. Muitas pessoas estavam aprisionadas, e o Senhor veio para libertar elas. O Senhor veio para libertar os cativos, nos colocar em liberdade. O Senhor libertou a tantos naqueles dias que estavam ali, sendo oprimidos pelo diabo, e o Senhor, Ele continua operando essa realidade nos nossos dias. A nossa casa não pode estar vazia. Quem precisa habitar aí dentro de você? O Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar aí. E nós precisamos nos relacionar com Ele. Diga relacionamento. Como que você vai conhecer essa pessoa? Se você não se relaciona com a palavra, se você não se relaciona em tempo de oração com Deus, você não tem como conhecê-lo. Mas Ele quer se revelar a você. Ele quer falar contigo, Ele quer abrir as Escrituras para você, e Ele quer fazer você lembrar de tudo aquilo que você já aprendeu. Aleluia! Sem o Espírito Santo de Deus não existe igreja. A igreja nasceu em qual momento? No dia do Pentecostes. E quando o Espírito Santo for retirado da igreja, quem é que do mundo, quem é que vai ser retirado junto? Quem? A igreja de Jesus. O Espírito e a noiva dizem: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Pastor, eu não tenho ainda o Espírito Santo. Jesus disse que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lhe pedirem. Você precisa dele. Eu preciso dele. O mundo não o conhece.
O mundo conhece outros espíritos, mas eu e você precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus, que nos ajudará a vencer esse mundo, a vencer o pecado, a vencer as coisas que se levantam contra nós, e nos dará vitória na nossa geração. Amém? Vai se colocando de pé. Essa profecia do derramamento do Espírito, ela começou lá nos dias dos apóstolos, mas ela se cumpriu totalmente lá? Ela terminou lá? Não. Todos os dias ela está se cumprindo. Todos os dias pessoas estão nascendo de novo, estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo ao arrependimento e ao convencimento. Todos os dias Deus está enchendo filhos e filhas com o seu Espírito. Eu vou encerrar aqui, e nós vamos orar e dar sequência ao culto. Existe uma parábola na Bíblia, a parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes, e todas elas precisavam ter óleo nas suas lamparinas. A Bíblia vai dizer que elas estavam reunidas aguardando o noivo chegar. Elas estavam reunidas, elas não sabiam a hora que o noivo viria, mas elas sabiam que o noivo viria. Eu e você não sabemos a hora que o noivo vem, mas uma coisa nós temos certeza: ele vem. E aconteceu algo extraordinário, todas elas dormiram, e ouviu-se um grito: ei, lá vem o noivo! Todas acordaram, e elas precisavam das suas lamparinas e do óleo que era o combustível para a luz estar acesa. Elas precisavam das suas lamparinas, do óleo que ali estava, para elas se conduzirem, porque a estrada era escura, até ao encontro do noivo. Todas tinham azeite, todas tinham óleo, porém aquelas que tinham pouco, nesse tempo de espera, o que aconteceu com o óleo da lamparina das imprudentes? Terminou. Aí elas olharam para aquelas que tinham mais óleo e falaram: nos dê um pouco, nos dê desse óleo, nós vamos precisar, o noivo vem aí, como que a gente vai se encontrar com ele? E as prudentes falaram: nós não podemos dar e nem vender esse óleo. O Espírito Santo você não pode dar nem vender, você não pode negociar, é algo que você recebe de Deus, cada um recebe do Senhor. E nesse momento as prudentes foram e se encontraram com o Senhor, e as insensatas ficaram do lado de fora. O que isso significa? Que eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. E Paulo vai dizer que nós temos que nos encher com o Espírito Santo, cantando entre nós em salmos e hinos e cânticos espirituais, orando em espírito, salmodiando ao Senhor. E quando nós começamos a salmodiar, quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a cantar louvores a Deus, o que começa a acontecer conosco? Você começa a se encher da presença dEle. Por isso que é importante você não se alimentar com qualquer coisa. O que está entrando nos teus olhos? O que está entrando nos teus ouvidos? Quanto mais você se alimenta, quanto mais você está na presença dEle, quanto mais você se aplica em estar diante de Deus, mais você vai se enchendo do Espírito Santo. Uau! Uau! Como é que está o nível aí da unção dentro de você, do óleo dentro de você? Como é que está o nível do azeite dentro de nós? É noite de nós buscarmos ao Senhor. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você tem o direito de pedir.
Basta você se arrepender e confessar a Cristo e buscá-lo de todo o teu coração. Você sai desta noite aqui batizado pelo Espírito Santo, porque é a promessa do Pai, é a promessa daquele que fez e Ele é fiel para cumprir. Mas se você entristeceu o Espírito Santo e Ele se afastou de você, essa é a noite também de você se consertar com Ele e dizer: ei, eu não quero viver sem você. Volta. Eu quero te sentir de novo, eu quero sentir o teu perfume, eu quero ouvir a tua voz, eu quero a tua presença. O que Davi disse para o Senhor? Ali no seu quarto, arrependido, fruto do pecado que ele havia feito. Baixa um pouquinho o retorno, Cláudio. Desce aqui. E mandou guru você amagai. O que Davi havia dito para o Senhor? Me tira o trono, me tira o reinado, me tira as riquezas, me tira o poder, me tira tudo que o Senhor me deu, mas não retires de mim o teu Espírito. E mando gorose amai a Aonde você tem convidado o Espírito Santo para ir contigo? O que você tem convidado o Espírito Santo para ver com você? Quais são as rodas de conversa que você tem ido e tem levado ele? Ele manda a sora lava se e mandou você. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, e quando nós entristecemos, ele se afasta de nós, até novamente o arrependimento entrar dentro de nós, e o Senhor ele ver esse arrependimento verdadeiro e ele retorna. A nossa casa não pode estar vazia, irmãos. Se a tua casa está vazia, quem vai tentar forçar a entrada não é Deus, é o diabo. Adore comigo, Senhor. Vamos adorar Ele, clamar pela Sua presença, clamar pela Sua unção, clamar pelo Seu óleo. Vamos ser cheios da presença dEle aqui esta noite. Ele é maia sura maia seu papai. Eu dependo desse amor. E se meu pai não me e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e por dono dos meus dias. É Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E dono dos meus dias, é Ele, por Ele, e é Ele, por Ele que eu estou perdendo tudo com amor e com alegria. Ele é dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, diga Ele virá, e o governo vejam, Ele traz consigo a sua recompensa.
diáconos estavam pregando em determinada cidade. E eles estavam falando a respeito de Jesus. Se não me engano, era em Samaria. E muitos começaram a aceitar a Cristo, a entender que Cristo era o Senhor e Salvador, era o Filho de Deus. Mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E os apóstolos, ouvindo falar que Samaria estava sendo evangelizada, eles desceram até lá. E eles perguntaram: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? E eles falaram: nem sequer ainda ouvimos falar no Espírito Santo. E a Bíblia diz que pela imposição de mãos dos apóstolos, aqueles homens e mulheres estavam sendo cheios, recebendo o Espírito Santo de Deus. E bagaço ramandagaia sei, e amandará sou que a fácia, e a calamandou que esse ramandelastro. Você quer o Espírito Santo? Você quer esta presença dele? Que vai te ajudar a vencer, que vai te ajudar a ser uma testemunha viva. Qual é o tamanho da tua fome? Qual é o tamanho da tua sede pelo Senhor, pelo seu reino? Ei, la soube abacala bagai. Mostra para ele a tua fome, mostra para ele a tua sede. Deixa fluir dentro de você. Enche os pais do teu espírito. Enche o teu espírito. Até transbordar. E enche-me. Até transbordar. O mundo, quando olha um povo cheio do Espírito Santo, essa loucura. Os apóstolos e aqueles homens de Deus foram considerados como bêbados, mas estavam sendo revestidos pelo poder de Deus. Quem quer mais? Aqueles que querem mais do Espírito Santo, sai do teu banco, vem para frente. Quem quer mais da presença dele, dá um passo de fé, sai do teu banco. Nós corremos o risco de nos tornarmos um crente religioso sem a presença do Espírito Santo. Nós corremos o risco. E a carabagai e cotelebachora. Arrede as cadeiras um pouquinho. Movimente as cadeiras. E a laçora magaia. Enquanto você arreda, preste atenção na minha voz. No ano de 2005 eu fui cheio pelo Espírito Santo. E eu comecei a falar em outras línguas também. Não a língua para os incrédulos, como aconteceu no dia do Pentecostes,
Há muitas pessoas que fazem confusão nesse tema, nesse assunto. Mas você precisa conhecer a respeito das línguas, porque senão você corre o risco de pensar que quando nós estamos orando aqui no Espírito, é algo da nossa cabeça, e não é. É uma linguagem do céu, é uma linguagem espiritual. E existe linguagem do céu, existe línguas para que a gente possa ser edificado pelo Senhor. Existem línguas para interpretação, mas eu não vou falar sobre isso. No seminário dos dons eu vou estar trazendo essa realidade para você, para a sua vida. E eu havia sido batizado, recebi o Espírito Santo e comecei a orar em línguas, e eu falava 2 palavras. E com o passar dos dias, Deus foi aumentando as palavras que eu falava. E no ano de 2006, na igreja que eu congregava em Santa Maria, teve um congresso de milagres extraordinários. E nós preparamos aquele congresso com jejum e oração. Nós havíamos feito um relógio de oração de 1 semana por aquele evento. E quando o pregador de Porto Alegre, ele veio para a igreja, uma igreja muito grande, e quando ele veio ministrar, quando ele subiu ao altar, ele já liberou uma palavra dizendo: os céus dessa casa estão abertos. Uau! E ele trouxe uma mensagem sobre o Espírito Santo, preparar o quarto para o Espírito Santo. E no final do culto ele fez um pedido. Ele disse assim: quem quer mais do Espírito Santo, venha para frente. Naquela noite eu estava de serviço, cumprindo escala. Eu já estava ali concorrendo à escala de intercessor. Então os intercessores ficavam no final da igreja, orando pelo culto, orando por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando ele disse assim: quem quer mais o Espírito Santo, corre para frente, eu abandonei o meu posto de serviço, e eu corri para frente do altar, porque eu queria mais e mais do Espírito Santo sobre a minha vida. Uau! E aquele pastor, ele começou a orar, e ele começou a pedir ao Senhor para que o Senhor nos tocasse. Algumas pessoas ele desceu e impôs as mãos, e outras o próprio Senhor tocou. Naquela noite, querido, uma experiência maravilhosa aconteceu comigo, que me marcou. Eu senti um fogo entrando dentro do meu ventre, um fogo que não me machucava, mas eu sentia o calor daquele fogo que entrou. E aquele fogo, ele começou a subir do meu estômago para o meu peito, em direção à minha cabeça. E todo o meu corpo recebeu uma carga como se fosse de uma eletricidade. Todos os pelos do meu corpo começaram a arrepiar. E quando aquele poder ele veio até a minha cabeça, o sentimento que eu tinha era que os meus cabelos se levantaram. E naquele momento, sem que ninguém me tocasse, aquele poder de Deus que havia me envolvido me colocou no chão. A força das minhas pernas foram tomadas e eu caí no chão. As pessoas que estavam próximas a mim tentaram me assegurar, e eu jacte do chão. E ali eu fiquei envolvido naquela atmosfera, daquele poder, daquela realidade. Uau! Erebagamandore fantiaste. Ali o Senhor estava me revestindo para algo maior. Ali o Senhor estava me capacitando para algo maior ainda dentro do seu reino, para um chamado, para algo específico, para que eu pudesse ser uma testemunha dele por onde eu andasse. E aqui no nosso meio há testemunhas do Senhor, há filhos e filhas que o Senhor escolheu para obras maiores, para eu representá-lo, para ir em seu nome. Lamagassura Macaia Shei Lamanaya Sura Managaya Sou. Mas você precisa desse revestimento de poder, você precisa dessa realidade.
Você precisa dessa presença. Você precisa do Espírito Santo dele morando dentro de você. Tem muitos que têm medo. O Espírito Santo é cavaleiro, é o próprio Deus morando dentro de mim, morando dentro de você. Deus, ele não vai habitar dentro de nós para fazer o mal. Não. Ele vai fazer coisas extraordinárias, coisas excelentes. Uau! Aonde estão aqueles que querem mais do Espírito Santo? Venha para frente. Demonstre para ele que você quer. Vem para frente. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada não olhe para mim agora. Não olhe para o ministério de louvor. Feche seus olhos e se conecte com o Senhor. Solte suas mãos ao lado do corpo e peça para Ele: eu quero mais da Tua presença. Peça para Ele: eu quero mais do Teu Espírito. Diga para Ele: eu quero ser revestido pela Tua presença, pelo Teu Espírito. É direito nosso, como filhos, como igreja. Estou te amando. Peça para Ele. Estou pegando fogo. A chama dos seus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama. Peça para Ele. Teus olhos me queimou. E a cada dia que se faz, estou te amando mais. Isso. Deixe Ele trabalhar dentro de você. Há pessoas que o Senhor está falando aqui. Ele está trabalhando no seu coração. Há pessoas que o Senhor está quebrantando. Erebamana surou você. Rabamandou esse amandaiastou. Eu preciso que alguém fique perto de mim. Siga buscando a Ele. Ele mandou estenora pra descer. Pai, é um direito de todos nós. Recebemos o Teu Espírito, essa realidade dos céus. Enche Tua filha com o Teu Espírito. Capacita ela para esse tempo. Enche-a. Enche-a com Teu Espírito. Enche-a com Teu Espírito. Enche-os com Teu Espírito, Abba. Enche-os com Teu Espírito. Levanta profetas. Enche-os. Enche-os com a realidade do Teu Espírito. Sopra o Espírito de Deus. Sopra. Sopra. Sopra sobre eles. Enche-os. Enche-os com Teu Espírito, Pai. Toca-os com Teu Espírito. Mais do Teu Espírito
sobre cada um deles. Batiza-os. Batiza-os. Batiza-os com teu Santo Espírito. Apenas desejo. Liberdade aqui. Espírito de É uma promessa. É uma realidade. Apenas desejo. Ele já está aqui. O Espírito Santo, ele já está aqui. Ei, amandaramaçu. Enche o Senhor. Enche-o. 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 Enche-o do teu Espírito. Já está sobre você. Já está aí. O Espírito de Deus. Enche-os. Enche-os do teu Espírito. Santo Espírito. Vem habitar nesta casa. Vem habitar nesta casa. Espírito Santo. Vem habitar. Em nome de Jesus. Vem habitar. Sopra, Espírito. Vem habitar em cada um deles. Vem habitar em cada um deles. Vem habitar em cada um deles. Enche-os do teu Espírito, da realidade dos céus, e derramar o teu Espírito. Em nome de Jesus, cada um deles, sejam cheios do teu Espírito. Sejam cheios do teu Espírito. Cada um deles, Pai, vem receber essa realidade. E a surramande corusei. E vagamande costorobostequei. Não é por merecimento. Não é por merecimento. É por graça. É por amor. É por favor de Deus. Todos nós que acreditamos em Cristo, todos nós que nos arrependemos, temos direito a esta promessa. Enche-o com teu Espírito. Cada um deles, Pai, sejam cheios do teu Espírito. Que venha sobre cada um deles esta realidade do teu Espírito, Senhor. Emanará soei calamandeira astori amado sobre cada um dos teus filhos. Venha o teu Espírito sobre cada um deles. Venha o teu Espírito. Venha o teu Espírito. Emandore store bagara sere bagai. Seja cheio do Espírito Santo. Deseje receber. Ele é cavaleiro. Charamaia sobiadei. Ribai conte toque sorrante. Ribai conte brastoria fantia. Oh, riamande storiose. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Sopra Espírito Santo sobre cada um deles. Enche-os com a realidade dessa promessa. Evandorosse calabaiastei.
Enche os teus filhos. Enche os teus filhos com essa promessa, com essa realidade, Senhor. Cada um deles sejam cheios do teu Espírito. Toca-os, Pai. Toca-os. Mas não encontrei mais do teu Espírito. Eleira, solta, arrabai. Mais do teu Espírito. Só falta mais do teu Espírito. Sobre toda a carne, Senhor, é a promessa. Sobre toda a carne é a promessa. Sobre toda a carne é a promessa. Enche-os do teu Espírito. E mandareste bagaiasi. Enche-os do teu Espírito. Cada um deles possam ser cheios do teu Espírito. Cheios do teu Espírito, Pai. É a tua promessa que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Derrama, Senhor. Nada mais me satisfaz. Derrama, Senhor. Derrama. Uau. Uma vez derrama, Senhor. Em nome de Jesus. Mais e mais. Nada mais. Mais e mais do teu Espírito. Mais e mais do teu Espírito. Mais e mais da realidade dos céus. Enche o teu filho. Enche o teu filho com o teu Espírito. Enche ele, Senhor, com a realidade dos céus. Em nome de Jesus. Enche cada um deles. Enche-os com o teu Espírito. E sejam cheios, batizados pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Todos que aqui estão, possam receber. Aleluia. Acende a luz para mim. Acende a luz. Creia que é uma promessa para você ser cheio do Espírito Santo. Coloque a mão sobre o seu coração. Você que eu não fui até você para impor as mãos por causa do tempo, coloque a mão. Coloque a mão sobre o seu coração, Pai. Todos que aqui estão possam ser cheios do teu Espírito, possam ser selados, possam ser marcados pelo Senhor nessa geração. Que o Senhor venha liberar um óleo fresco, um óleo novo sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Que as lamparinas que estão se esvaziando possam ser cheias nesta noite, cheias do teu óleo, cheias da tua unção, no nome de Jesus Cristo. E se você acredita, diga amém. Antes de encerrar o culto, eu quero te dar a oportunidade de você semear na casa de Deus. Você que trouxe, você que preparou, você quer semear na casa do Senhor voluntariamente, teu dízimo, tua oferta, vem semear. Pastor Ricardo, vem abençoar a mão de cada um dos irmãos. Pai Santo, em nome de Jesus, colocamos as sementes, o dízimo, as ofertas de cada um dos teus filhos diante dos teus olhos. Uau! Deus proverá
Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Uau! Sobre as águas Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Ouça, enquanto eu orava em línguas no Espírito, o irmão Cláudio, ele interpretou algumas palavras que eu falava. Ele recebeu, quando se converteu, o dom de interpretação. Ouça o que Deus falava por meio da linguagem espiritual. A mão do que vem do alto quer encher vocês com o Espírito Santo. A mão que vem do alto, a mão que vem do alto para encher vocês do meu Espírito. Há sobre vocês uma graça de Deus. Ele mandou que recebam o Senhor como seu rei. Ele mandou que impusesse as mãos sobre eles. Aleluias. O próprio Espírito Santo nos inspira a realizar algumas coisas. Faz quanto tempo que eu não coloco as mãos sobre vocês dessa maneira? Já há alguns cultos. Mas quando o Senhor, Ele nos dá direção, Ele confirma todas as coisas. Amém? Saiba que é um direito seu ser cheio do Espírito Santo. E você precisa buscar isso. Cada vez mais e mais. Eu quero aqui encerrar o culto esta noite. Muito honrado, muito agradecido. Vem cá, pastor Carlos, o senhor e sua esposa, vem cá. Vem. Aleluia. Quem conhece os pais do irmão Giovanni? Ih, só 2, 3. Vai conhecer hoje. Passa o pastor Carlos. Grande homem de Deus, ele e a sua esposa que aqui estão. Fica aqui pertinho de mim. Nós já pescamos junto, viu? Eu e ele. Já pescamos junto, já comemos uma fritada de traíra junto, aleluia. Como é que a gente conhece as pessoas? Como foi aberto o culto aqui essa noite pelo pastor Ricardo, andando com as pessoas, pelos frutos da árvore. Como é que eu fiquei conhecendo o Giovanni um pouquinho mais a respeito dele? Andando com ele, ouvindo o que sai da sua boca, do seu coração. E eu fiz um convite para o pastor Carlos esses dias, encontrei ele lá na empresa do Giovanni, na Fulltech. Ele estava lá, tinha acabado de sair da oficina, lembra? Estava todo engraxado, nem quis me abraçar porque ele estava com roupa de serviço, suado, né? Mas a gente apertou as mãos e tal, e eu falei para ele: que dia tu vai me fazer uma visita para nós lá? E aqui está ele. A esposa dele já tinha vindo, a pastora Magda, mas ele está aqui hoje, e nós estamos muito honrados de ter o Senhor aqui conosco essa noite, amém? Prestigiando o culto, participando conosco. Quem conhece a história desse pastor aqui sabe o quanto ele já fez pelo Senhor, pelo reino de Deus, amém? Mas Deus vai surpreender ele ainda, gente. Pastor, Deus tem um renovo para o Senhor. O Senhor já viveu coisas muito lindas com Deus, mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida essa noite, com todo temor e tremor. O melhor vinho vem vindo agora. O melhor tempo da sua vida vai iniciar. Coisas maravilhosas de Deus virão para a sua vida, para a sua casa. O melhor tempo. Vocês vão se alegrar tanto, jubilar tanto com aquilo que Deus vai fazer, que as coisas que vocês viveram e enfrentaram, vocês vão olhar para trás e vão dizer assim: meu Deus, nada se compara com aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. Uau! Quero viver algo novo. Estenda a mão para eles.
Emandura sob a fantias Meu te. coração arder de Ria novo, caldesto no rácia. fazendo E todo calabaia medo so. desaparecer, Pai, trazendo sobre mim com temor e um novo tremor eu entrego estas palavras amanhecer. sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão. Quero viver Vasos escolhidos do Senhor sobre essa terra. E vai codeço rabagai. Faz meu coração Surpreenda-os. arder de novo, Ria calanda a fazendo história. todo medo de Muda a história. trazendo sobre E as mim um realidades. novo amanhecer. Ei, dolandiasto robosantia. Nós abençoamos a vida desses filhos que aqui estão. Icotorobosse calabai. Ricandoroste, gestorossia. Nós abençoamos a vida deles. Rei minha calamaço rabagai. E com bela história. Desata, Senhor, o sobrenatural sobre a vida deles. Usa-os poderosamente ainda sobre esta terra. E a sona mai rica lava nagaçou. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor vai fazer. Amém. Se você acredita, aplaude Jesus.